Oi, 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 boa noite. Agora sim, oficialmente aberta a nossa jornada de ansiedade infantil. Que alegria, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ter todos vocês aqui. Para mim é um grande privilégio poder estar começando mais uma jornada. E, gente, eu preparei um conteúdo muito especial para que a gente possa estar juntos aqui, desfrutando de momentos especiais, desfrutando de aprendizagem. E o objetivo é que esse aprendizado possa gerar transformação. A gente está vivendo num momento muito desafiador, em que tem muitas pessoas sofrendo de ansiedade, sofrendo com depressão, sofrendo com diversas demandas emocionais, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, como lidar com tudo isso. A gente também está vivendo num momento bastante desafiador com as nossas crianças, com os adolescentes. Porque, gente, vamos falar a verdade? Vamos combinar? Se nós adultos já temos dificuldades em lidar com essas questões emocionais, a gente já não sabe muito o que fazer. Hoje mesmo eu recebi várias mensagens no direct, no Instagram, o pessoal falando assim: gente, eu estou a ponto de desistir, porque eu não aguento mais tanto sofrimento com ansiedade, estou a ponto de desistir. Estou cansada de lutar com a ansiedade e estou querendo desistir. Se a gente que é adulto, que já tem o nosso emocional minimamente um pouco mais estruturado, já é desafiador, imagina o que significa para criança e para um adolescente lidar com essas questões emocionais, que muitas vezes não entende, não sabe o que está acontecendo, não sabe nomear as emoções. É todo um processo de sofrimento significativo e muitas vezes eles se veem sozinhos, porque a gente ainda tem muito preconceito, a gente não sabe como fazer, como lidar, como ajudá-los. Então é um sofrimento intenso que eles acabam carregando e muitas vezes carregando sozinhos, porque se sentem culpados. Muitos se sentem culpados porque se sentem julgados, criticados, condenados, porque a gente não sabe muitas vezes como ajudar crianças e adolescentes. E é por isso que eu decidi então que eu preciso compartilhar o meu conhecimento. Eu não posso ficar com essas informações só para mim ou presa dentro do consultório compartilhando com meus pacientes. Preciso sim levar essas informações para você que é pai, para você que é mãe, para você que é professor e que vê lá dentro da escola um número gigantesco de crianças, de adolescentes tendo crises de ansiedade e muitas vezes a gente fica apavorado sem saber, Wélida, o que eu faço? Como que eu posso ajudar meu aluno? Você que trabalha na igreja, com crianças, com adolescentes, com desbravadores, com aventureiros, você que de alguma forma está envolvido com as crianças e com os adolescentes. A gente tem visto quanto o sofrimento emocional tem se intensificado. E parece que quanto mais cresce o sofrimento emocional, mais a gente se sente perdido sem saber o que fazer para ajudar as nossas crianças e nossos adolescentes. E a gente também, né? Vamos falar a verdade. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer para ajudar a nós mesmos. E é por isso que a gente precisa se unir. Chega de tanta gente sofrendo sem que saiba o que fazer para lidar com esse sofrimento. Chega de tanta gente sofrendo. Chega de tanta gente nessa condição de se sentir vítima, presa a essa questão de tanto sofrimento, de tanto adoecimento, sem saber como fazer minimamente para diminuir esse sofrimento. Chega! É por isso que essa jornada nasceu. Nasceu com um propósito muito bem estabelecido. Nasceu com um propósito de fazer a diferença. Essa jornada, ela nasceu com uma missão,
com um objetivo, com um propósito de unir pessoas, profissionais, pais, professores, para levar saúde emocional, para levar alfabetização emocional para as pessoas, para compartilhar informações que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Veja, em 2019, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo que foi feito ao redor do mundo, em que eles estavam na tentativa de identificar qual ou quais os países mais ansiosos do mundo. E o Brasil foi identificado como sendo o país mais ansioso do mundo. Isso em 2019, antes da pandemia do Covid. Depois que a gente passou pela pandemia do Covid, a gente também viveu simultaneamente uma pandemia emocional. A pandemia do Covid passou, mas nós estamos ainda vivendo uma epidemia emocional. E a gente tem visto, como psicólogos, como profissionais de saúde, e eu sei que vocês também aí no posto de trabalho de vocês, nas escolas, das UBSs, nas prefeituras, em casa, vocês têm visto o quanto a questão emocional das nossas crianças está afetada. E é por isso que a gente precisa levar informação, como que a gente pode se unir em prol de um movimento. Veja, não é simplesmente uma palestrinha que eu vou dar para vocês aqui, uma aulinha. A gente precisa entender que nós precisamos nos unir em prol de um movimento de difundir, de divulgar saúde emocional para as pessoas, porque o nosso país está adoecido emocionalmente. O nosso país está em sofrimento emocional. As nossas crianças estão adoecidas emocionalmente. E eu não sei você, mas eu não consigo ver um número tão intenso crescendo. E os estudos dizendo que a previsão, a perspectiva é de que a cada ano os números sejam ainda maiores de crianças e adolescentes com problemas emocionais. Eu não consigo ver tudo isso e simplesmente ficar sem fazer nada de significativo, sabendo que eu tenho conhecimento, que eu tenho informações que podem qualificar pessoas para juntos nos unirmos em um movimento para levar saúde emocional para as pessoas. O meu objetivo aqui é que a gente se una enquanto pais, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto líderes e iniciemos um movimento de saúde emocional. E eu quero saber quem vem comigo. Quem vem comigo iniciando esse movimento de divulgação de saúde emocional. Eu quero dar para vocês ferramentas para que você, como pai, possa começar um movimento de saúde emocional dentro da sua casa. Eu quero divulgar para vocês, eu vou compartilhar ferramentas para que você, enquanto professor, possa começar ou intensificar um movimento de saúde emocional dentro da escola que você trabalha. Você, enquanto líder, você possa começar um movimento de saúde emocional. Porque veja, se existem tantas pessoas adoecidas emocionalmente, mas se nós nos unirmos, se nós pegarmos informações, se nós nos qualificarmos para começarmos projetos, ações dentro de casa, dentro da escola, dentro das igrejas, dentro da comunidade, em que a gente vá compartilhando estratégias de saúde emocional, a gente pode frear essa epidemia emocional que nós estamos vivendo.
Hoje a gente vai falar sobre saúde emocional, sobre crise de ansiedade infantil, como que a gente olha para isso, entender o que é que acontece, o que que dispara a crise de ansiedade infantil, o que que mantém uma crise de ansiedade nas crianças e como que a gente pode fazer para tirar uma criança de sofrimento emocional, tirar uma criança de uma crise de ansiedade. A gente vai conversar sobre isso, um conteúdo intenso. Amanhã, nossa segunda aula, a gente vai tratar sobre o impacto do excesso de telas no desenvolvimento emocional das crianças. Emocional e cognitivo das crianças. Vocês têm observado o quanto as crianças e os adolescentes têm ficado tempo excessivo diante das telas. E isso tem gerado um impacto no desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento cognitivo. E a gente vai falar amanhã sobre nomofobia. Se você não sabe o que é, você vai aprender comigo isso amanhã. Ok? A gente vai aprender o que está acontecendo, quais são as consequências dessa hiperexposição a telas nas crianças, as consequências na questão física, de relacionamento, as questões sociais e inclusive as dificuldades de aprendizagem. A gente vai ver cientificamente o impacto do excesso de telas no desenvolvimento da criança e do adolescente. E eu vou passar para vocês estratégias de como que a gente pode fazer para... Não é demonizar a tela, não é abolir a tela da vida da criança e do adolescente, porque isso não existe, isso não é real. Mas como que a gente pode fazer um uso consciente, um uso adequado das telas? Quanto tempo é o ideal para cada fase, cada faixa etária? E como que a gente pode organizar, orquestrar uma rotina dentro de casa, dentro da escola, em que as crianças tenham um uso mais assertivo das telas e o que fazer para substituir esse excesso de telas por atividades que sejam significativas para as crianças. Que atividades seriam essas? Como que a gente orquestra uma rotina que seja mais eficaz, mais assertiva para as crianças? No nosso terceiro dia da jornada, a gente vai tratar do tema da autoestima infantil. Você sabia que a autoestima é a base da saúde emocional? Processo de adoecimento emocional, ele começa a ser instalado com uma autoestima fragilizada. E a gente precisa, então, entender essa relação entre autoestima e saúde emocional e entender como é que a gente faz para orquestrar uma autoestima que seja forte, que seja saudável e desenvolver na criança e no adolescente uma autoestima que dê a ele condições de entrar no estilo de vida em que ele possa de fato acreditar no seu potencial, entender quem ele é, valorizar a pessoa que ele é e ir em busca de resultados extraordinários na vida dele. Os estudos mostram que pessoas com autoestima fragilizada são pessoas que têm dificuldade de se colocar na rota do extraordinário. São pessoas que têm dificuldade de ter sucesso na vida, porque a base para você alcançar sucesso na vida é você acreditar no seu potencial, é você acreditar no seu merecimento. Mas se você não acredita em você, se a sua autoestima é fragilizada, é adoecida, você não se permite uma vida de resultados, uma vida de conquistas, uma vida de sucesso. E a base de tudo isso está lá na infância. É por isso que a gente precisa ir lá na infância para salvar essa nova geração. A nossa geração a gente precisa tratar. A nova geração, que é a geração dos nossos filhos, dos nossos alunos, a gente precisa salvar essa geração. E é por isso que você está aqui, que você vem junto comigo nessa missão de construirmos uma nova geração emocionalmente saudável, estruturada, para que a gente possa frear essa epidemia de adoecimento emocional. E aí eu vou perguntar de novo. Porque a gente está começando hoje um movimento em prol de
frear a epidemia de adoecimento emocional que a gente está vivendo e um movimento de pais, de professores, de profissionais, de líderes que vão se munir de informações, de orientações, de estratégias, de técnicas para que a gente possa fazer a diferença na vida emocional dessa nova geração. A gente não vai perder essa geração adoecida, com tanto sofrimento emocional, perdida no meio das telas, sofrendo de baixa autoestima. A gente não vai perder os nossos filhos. A gente vai se recusar a perder as nossas crianças e os nossos adolescentes para as telas, para tantas influências prejudiciais, para tantos processos de adoecimento emocional. A gente vai se recusar a perder as nossas crianças e os nossos adolescentes. Um monte de gente se comprometendo a serem agentes de transformação da saúde mental de crianças e adolescentes. É isso aí, a gente vai junto, formando aí uma grande corrente. Você vai ser um elo fundamental, e eu vou te dar toda a capacitação, a qualificação que você necessita para ser esse elo aí onde você está, fazendo a diferença aí na vida das crianças, que a gente vai começar de fato o conteúdo trabalhando essa questão da ansiedade infantil, ansiedade infantil. Então, primeira coisa, veja, eu quero que você se coloque agora não apenas como uma pessoa que está ouvindo. Então veja só, eu quero que você se posicione agora diante desse momento que a gente começa agora, não simplesmente como uma pessoa que está ouvindo, tá? Não simplesmente como uma pessoa que está ouvindo uma aula, uma palestra, mas como uma pessoa que está se qualificando para ser um agente de transformação, ok? Você precisa se ver nesse movimento, você faz parte desse movimento de transformação de uma geração de crianças e adolescentes. E nesse momento você começa o seu processo de treinamento. Você começa o seu treinamento para ser um agente de transformação na saúde emocional de crianças e adolescentes. Ok? Então é com essa visão que você precisa vir para esse momento, para você pegar essas informações, para você processar, trabalhar isso, porque essas informações serão fundamentais para que você comece a entender a forma como você vai poder fazer a diferença na vida de pessoas, na vida de crianças e adolescentes. Vou começar me apresentando. Meu nome é Wélida Dancini, eu sou psicóloga clínica, tá? Eu tenho doutorado em psicologia e trabalho há muitos anos no consultório, dando mentoria para profissionais, e desde a pandemia decidi fazer das minhas redes sociais um consultório aberto. Porque muitas pessoas entraram em processos de sofrimento, de adoecimento, e a internet é um mundo aberto e as pessoas começaram a divulgar um monte de informações erradas sobre saúde emocional. Muita gente que não tem formação, que é jornalista, que profissionais de outras áreas, diversas outras áreas, falando em nome da psicologia. Gente sem formação, sem qualificação. E eu fiquei muito angustiada com isso, vendo coisas, inclusive, assim, totalmente erradas, sendo pregadas por pessoas que não têm qualificação. E aquilo começou a me angustiar. Eu falei assim, gente, eu preciso levar a informação correta, porque pessoas sem informações estão levando informações erradas. E eu que tenho informação correta, a informação que faz a diferença, eu tô calada.
Foi então que eu decidi entrar, imergir no mundo das redes sociais, sair mais do consultório e vir mais para as redes sociais para levar informação que gerasse transformação na vida das pessoas que estavam sofrendo. Porque quando as pessoas estão em sofrimento emocional, elas precisam ser ajudadas e precisam ser ajudadas agora, na hora. Precisam ser ajudadas na hora. E muitas vezes a gente não pode ficar na fila esperando quando é que a gente vai conseguir um profissional que nos ajude. Foi por isso que eu decidi, então, fazer das minhas redes sociais uma extensão do meu consultório para levar informações que gerassem transformação na vida das pessoas. E aí comecei a divulgar conteúdos diariamente. Diariamente tem conteúdo novo, atualizado, conteúdo científico que faz a diferença, conteúdo certo, sério. Semanalmente nós temos a nossa live terapia, que é o nosso momento terapêutico, e comecei a fazer as jornadas também, trazendo mais informações. Então veja, ansiedade. O que é ansiedade? Você precisa entender que a ansiedade é uma emoção. Da mesma forma que você possui emoções como alegria, tristeza, nojo, raiva, são emoções naturais de serem sentidas. Da mesma forma que você sente essas emoções, você também sente a emoção chamada ansiedade. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, a ansiedade é uma emoção e é normal que a gente sinta a emoção. Sempre que você está diante de um acontecimento, quando você está na iminência de um acontecimento, na expectativa de que algo esteja por acontecer, isso gera emoções em você, inclusive ansiedade. Por exemplo, estou nas vésperas de uma prova, vou fazer um concurso público, vou me casar, meu filho está por nascer. São acontecimentos que estão na iminência de acontecer e isso vai disparar na gente emoções. E dentre essas emoções que disparam em nós, vem a emoção ansiedade. Então, veja, existem 2 tipos de ansiedade. É importante que você saiba disso. 2 tipos de ansiedade. A ansiedade que ela está conectada a um acontecimento. Então, assim, vou me casar. Estou nas vésperas do casamento. Isso vai me gerar essa emoção, que é a emoção ansiedade. E quando o evento passa, a emoção também termina. Essa é a emoção normal. É normal que isso aconteça, inclusive esperado que aconteça isso. Preocupante seria se você estivesse às vésperas de um evento importante e você não sentisse nada. Aí seria algo preocupante. Então, esse tipo de emoção, ela é normal. E, às vezes, a criança, ela está sentindo esse tipo de emoção e ela não entende, porque a gente tem dificuldade em nomear as emoções. E é importante que no processo de alfabetização emocional, a gente precisa alfabetizar as nossas crianças emocionalmente e é importante que a gente ensine o nome das emoções para as crianças. É muito importante que a gente ensine o nome das emoções. A criança, ela precisa aprender a olhar para dentro dela e a reconhecer o que ela está sentindo e a nomear a emoção que ela está sentindo. No consultório é muito frequente a gente lidar com a seguinte situação. A pessoa vem e fala assim: eu tô sentindo uma coisa aqui. E aí eu pergunto, mas que coisa? Eu não sei, doutor, é um negócio aqui. Veja só, a criança e o adolescente que se cortam, né? A gente não vai se aprofundar nessa questão da automutilação, mas é importante que você saiba disso. Uma das principais razões de crianças e adolescentes se cortando é porque elas estão em sofrimento emocional,
tá doendo lá dentro delas e elas não sabem identificar, elas não conseguem nomear as emoções, elas não conseguem lidar com as emoções, não sabem o que fazer com as emoções. 3 coisas extremamente importantes que nós precisamos ensinar para as nossas crianças nesse processo de alfabetização emocional. A gente precisa ajudar elas a identificar as emoções, a gente precisa ensiná-las a nomear as emoções e a gente precisa ensiná-las a gente precisa instrumentalizá-las em relação às emoções. O que é instrumentalizar? É ensinar ela o que fazer com aquela emoção. Qual o desdobramento, qual o caminho correto para eu lidar com essa emoção? Vou dar um exemplo para vocês. A criança, ela tá com raiva. Qual é a emoção? A emoção é raiva. E aí o que ela faz quando ela tá com raiva? Ela bate no amigo. E aí o que a gente faz? A gente fala assim, nossa, mas que coisa feia! Como você é um menino mau! Olha só, a gente está julgando, criticando, condenando. Você é um menino mau, Jesus vai ficar triste com você. Ninguém vai gostar de você. Você não vai mais ter amigo porque você fica batendo nas pessoas. O que está de fato acontecendo? Primeiro, será que essa criança sabe o que ela está sentindo? Ela está sentindo um incômodo dentro dela. Ela precisa saber que esse incômodo tem um nome. E quando a gente começa a dar nome para as coisas, a gente começa a dar sentido para as coisas e sentido para as nossas emoções. E é extremamente importante que a criança consiga dar sentido àquilo. Então ela precisa aprender a nomear. Isso que você está sentindo é raiva. E aí veja, você ensinou ela o nome do que ela está sentindo. Então já não é mais uma coisa sem nome que está rodando dentro dela. É algo que ela já sabe o que é. E aí, veja, é normal as pessoas sentirem raiva. E você pode dizer, eu também às vezes sinto raiva. E, gente, tá tudo certo sentir raiva. É uma emoção. É uma emoção. E se é uma emoção, é natural que isso em algum momento da vida vai acontecer. Então não tem problema a criança sentir raiva. O detalhe é o que ela faz com essa raiva. Esse é o grande detalhe. O que eu faço com a emoção que eu estou sentindo? E aí a gente precisa ensinar, dar caminhos para a criança, mostrando para ela que, veja, se ela está batendo, é a maneira que ela está encontrando de canalizar essa emoção que está dentro dela, que está incomodando, que está gerando sofrimento para ela. Ela encontrou esse caminho, mas não foi o melhor caminho. Então, veja, se a gente ficar esperando que a criança sozinha encontre um outro caminho que seja um caminho funcional, isso possivelmente não vai acontecer ou demore muito para acontecer. Somos nós, pais, professores, líderes, profissionais, que precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Está lá em Provérbios 22, certo? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Qual é o caminho que ela deve seguir quando ela está com raiva? Percebe? Isso é um processo de alfabetização emocional. Então, assim, olha, quando você sentir raiva, o que você vai fazer? Você vai pegar o travesseiro e vai gritar dentro do travesseiro. Você vai dar murro no travesseiro. Tem problema fazer isso? Não tem problema nenhum. Ela está sentindo essa necessidade de bater? Tudo bem, então bate no travesseiro, então bate na almofada, vai no saco de pancada, bate no saco de pancada. Então a gente precisa dar para ela os caminhos para ela lidar com essa emoção e para ela colocar para fora essa emoção que está incomodando. Quando a criança ela não sabe o que fazer e a gente ainda fica culpando ela, criticando, aquilo fica gerando um peso ainda maior dentro dela e muitas vezes é o que vai levá-la a um processo de automutilação. Então, olha a importância do processo de alfabetização emocional. Essa situação aqui, mostra o desenho para ela. O que está acontecendo nessa situação?
Aí a criança vai falar assim, o menino estava andando de bicicleta e alguém empurrou ele caiu e se machucou. Aí você vai perguntar, que emoção você acha que ele sente? O que ele sentiu quando essa situação aconteceu? Ele ficou com raiva, ele sentiu dor, ele ficou triste. E vai ajudando a criança a construir um repertório de vocabulário emocional. Ter palavras para descrever o que sente nas diversas situações. Isso é muito importante. Muito importante. Ok? Então, ali, primeiro, mostra a cartinha para ela. Deixa ela descrever o que ela tá vendo naquela cena, descrever com detalhes. Aí você vai mostrar para ela, ensinar, pedir para ela dizer quais são as emoções que estão envolvidas, vai ajudando, vai dando outras palavras novas, explicando para que ela construa o repertório emocional. E aí você vai ensinando para ela o que a gente faz nessa situação. Quando eu sinto a emoção alegria, como que eu extravaso a alegria? Sabia que tem criança que não sabe como lidar com a alegria? Quando eu sinto a emoção tristeza, o que eu faço? Quando eu sinto a alegria, a emoção nojo, o que eu faço? E aí a gente vai mostrando os caminhos, dando à criança opções de caminhos que sejam assertivos para lidar nas diversas situações com as diversas emoções, ok? Então veja, a ansiedade é uma emoção que a gente sente quando a gente está na frente de um perigo, e esse perigo ele pode ser real ou imaginário. E também gera uma reação no nosso corpo e na nossa mente, tá? Então, isso é a ansiedade. Também é importante a gente saber que de tudo... Gente, presta atenção nisso. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Estão ligadinhos aqui comigo? De todos os transtornos emocionais infantis, presta atenção no que eu vou falar agora. De todos os transtornos emocionais infantis, a maior recorrência é de ansiedade. Não existe nenhum transtorno emocional que tenha maior número de recorrência do que a ansiedade. É por isso que a gente precisa se mobilizar e criarmos esse movimento em prol da saúde mental, da saúde emocional de crianças e adolescentes. Maior número de adoecimento mental, adoecimento emocional nas crianças é de ansiedade. Esse é o transtorno mental mais recorrente. E qual é a consequência disso? O que gera, né? Qual é o impacto que a ansiedade vai gerar, vai desenvolver, vai desencadear nas crianças e nos adolescentes? Então veja, a ansiedade ela gera impacto no desenvolvimento e também na capacidade de aprendizagem. Então tem impacto na aprendizagem. Criança com ansiedade vai ter dificuldade de aprendizagem, ok? Segundo impacto que a ansiedade gera, ela gera um impacto na capacidade de desenvolvimento de amizades, questão de relacionamento, a questão social da criança fica comprometido. Até porque ela sente vergonha, ela se sente insegura de estar junto com outras pessoas, principalmente com outras crianças, com outros adolescentes, e tem um medo de ter uma crise de ansiedade ali e ser julgada e ser descriminalizada e ser rechaçada do grupo. Então ela começa um processo de afastamento, de isolamento, para não estar envolvida socialmente. Só que é extremamente necessário para o desenvolvimento da criança e do adolescente o relacionamento social, o relacionamento em grupo. Então, olha como é prejudicial isso.
E o terceiro impacto que inevitavelmente vai acontecer é nas relações familiares. É por isso que as famílias precisam se unir para que a gente trabalhe essa questão emocional a partir de dentro de casa. Se dentro de casa a gente já começar um movimento em prol da saúde emocional das nossas crianças, nós estaremos salvando uma geração. Nós estaremos libertando uma geração de tanto sofrimento emocional, ok? Então, esses são os três elementos, né, os três principais impactos que as crises de ansiedade geram na criança. A ansiedade, ela possui também três componentes. Quando você vai parar para observar, inclusive a questão de sintomas, né, os sintomas da ansiedade na criança e no adolescente, eles têm três componentes, né, três frentes que eles se dividem. Então, quando você para observar quais são os sintomas que estão marcando as crises de ansiedade da criança e do adolescente, vão ter sintomas nos componentes cognitivos, fisiológicos e comportamentais. Então, uma criança com ansiedade, ela vai ser afetada, a ansiedade dela vai ser disparada nessas três frentes: comportamental, cognitiva e fisiológica. Geralmente, as crises de ansiedade, ela tem uma frequência na criança e no adolescente de média de 2 a 3 vezes por semana. É a frequência que acontecem essas preocupações que acabam disparando as crises de ansiedade. No componente cognitivo, então a gente viu ali os três componentes, né? No componente cognitivo, os mais importantes, né? O mais importante que elemento que é apresentado, que é disparado com a crise de ansiedade, são as preocupações. A criança, ela começa a ter muitas preocupações. Preocupação com a escola, preocupação com os pais, preocupação com os irmãos e preocupação com a questão financeira da família. E perceba que muitas vezes são preocupações que não dizem respeito a ela. Mas essa é uma característica muito importante. Então, você começa a observar uma criança que está apresentando um grande número de preocupações, inclusive preocupações que estão extremadas ou que não estão compatíveis com a idade dela. Esse é um componente sério que precisa te acionar a ajudar essa criança, porque ela está apresentando sinais de ansiedade. Quais são as principais preocupações que a criança apresenta? Preocupações como desempenho escolar, medo de morrer. Gente, isso é muito frequente. Medo de morrer, medo de adoecer, medo de ter contatos sociais com outras pessoas e desastres. Alguma coisa vai acontecer, algum desastre vai acontecer. As crianças que elas são muito pequenas, elas têm uma característica, né? Esses medos dela se apresentam com uma particularidade. As crianças muito pequenas, elas têm muito medo de ruídos repentinos, de acontecimentos inesperados e uma cautela excessiva em relação a estranhos, tá? Então, essa é a maneira como se apresenta aí essa característica de crianças muito pequenas. A ansiedade na criança, ela vai tendo alguns componentes, algumas peculiaridades a depender da fase de desenvolvimento que a criança está. Então, é importante que a gente saiba isso, que a gente perceba isso, porque a depender da fase de desenvolvimento, alguns sintomas, alguns sinais, algumas particularidades é que vem apontando, sinalizando essa criança com dificuldades, precisando de intervenção. Então, veja, no final do primeiro ano,
já é possível a criança apresentar sintomas de ansiedade através do medo de separação. O que é o medo de separação? É aquela criança que tem medo de se separar dos seus pais. É aí que começa, que pode começar os primeiros vestígios de ansiedade. Então, esse medo excessivo da separação dos pais, esse grude excessivo com os pais, e quando os pais saem, esse sofrimento excessivo, são sinais que podem estar indicando essa questão da ansiedade. Ali por volta dos 6 anos, as principais peculiaridades aí das crianças é que elas começam a perceber que elas são vulneráveis, tá? Essa percepção dela de ser vulneráveis, elas começam a se sentir mais inseguras, e os sinais que elas apresentam é medo da perda dos pais, medo da separação dos pais. Por isso, essa fase é uma fase muito difícil da criança lidar. Na realidade, essa questão da separação dos pais é difícil lidar em qualquer época. Toda separação vai ser traumática para a criança. Desculpa, vai ser traumática. A gente tem que lidar com isso, tem que ensiná-la a lidar com isso. Mas nessa fase aí dos 6 anos, já é uma característica que a criança ela já traz, né? Esse medo dos pais se separarem, medo de animais e medo de escuro. Então, essas são as particularidades que são apresentadas principalmente nas crianças quando elas estão aí apresentando sinais, os primeiros sinais aí de questões de transtornos de ansiedade. Dos 10 aos 13 anos, a criança ela passa a se tornar ainda mais, aí já é pré-adolescente, né? Cada vez mais consciente da sua vulnerabilidade. Então, ao se tornar mais consciente da sua vulnerabilidade, ela começa a apresentar medo de ferimento, medo de morte se torna mais frequente, medo de perigos, e aí ela começa a perceber outros perigos e os desastres naturais também. Na adolescência, as crises de ansiedade, elas estão muito conectadas a comparações sociais, medo de falhar, medo de ser criticado e a questão da aparência física. Então, essas são as características aí que vem marcando a questão da ansiedade aí nas fases do desenvolvimento. Então, é importante que a gente saiba que os medos e as preocupações, eles são naturais durante a infância, mas quando eles começam a se tornar muito intensos, eles podem estar migrando, num caminho de migrar para um processo de adoecimento emocional. E aí, veja, quando é que os medos eles passam a ser patológicos? É natural que a criança sinta medo, mas quando que deixa de ser natural e passa a ser patológico? A gente vai perceber que eles estão se tornando patológicos quando eles se tornam persistentes, graves e incapacitantes, ou seja, a criança ela se sente bloqueada, ela não consegue avançar, ela está ficando paralisada. E quando interferem ou limitam a vida e o funcionamento diário da criança. Então, esses são os indicativos de que esse medo, que é natural sentir, ele está se tornando patológico. É importante a gente também saber que a maior prevalência de transtornos de ansiedade acontecem com meninas, mais com mulheres do que com homens, ok? E aí a gente tem que perceber que a ansiedade, ela é igual a todo mundo? Né? Essa é uma pergunta que muita gente faz. A ansiedade vai acontecer igual com todo mundo? Não. A ansiedade não é igual com todo mundo. Por isso que o nome é transtornos de ansiedade. Por quê? Porque ela pode acontecer de formas diferentes. Quais são, então, os transtornos de ansiedade mais recorrentes? Primeiro, aí que eu coloquei para vocês, que é o transtorno de ansiedade de separação.
tá? Transtorno de ansiedade de separação, que é caracterizado por aquela ansiedade que ela é persistente, excessiva, com aquele medo de separar da pessoa que é criança, que é o adolescente, né? Aí é mais na criança, né? Possui um vínculo importante, ou seja, aquele medo de se separar dos pais. Vai para a escola, e aí chega lá na escola aquele sofrimento intenso, traumatizante de se separar dos pais, da figura de vínculo, ou medo de que aconteça algum dano à pessoa. Não, ela não pode sair de perto de mim, porque senão ela vai ser atropelada, ela vai cair, alguma coisa assim. Outra forma de ansiedade recorrente são os transtornos de ansiedade fóbica, ou seja, as fobias. O que são as fobias? São aquela angústia intensa que a criança ela vai sentir relacionada a algumas coisas, como por exemplo, tem os medos de bichos, fobia do escuro, de lugar fechado, de lugar aberto, de lugar com muitas pessoas. Então, as fobias. Inclusive, a fobia social, que é uma característica também, né? Que é aquele medo bastante intenso de situações sociais, com aquele medo de passar vergonha, de ter um desempenho que não foi legal e que, de repente, a criança ela vai ser humilhada, vai ser envergonhada porque ela não teve um bom desempenho. Outra forma de ansiedade são os ataques de pânico. Também tem os transtornos de ansiedade generalizada, que é aquela preocupação persistente, excessiva e intensa a respeito de tudo que possa acontecer no futuro. Tudo que se diz respeito ao futuro gera uma preocupação muito grande, intensa, gerando esse sofrimento. Então, é a TAG. É muito comum também que uma ansiedade gere uma comorbidade chamada depressão. Então, por isso a gente precisa olhar com isso com bastante atenção, bastante cuidado, porque realmente é uma patologia que a gente não pode deixar que evolua para outras questões como depressão. Aí uma pergunta que muita gente me faz é o que desencadeia o transtorno de ansiedade na infância? O transtorno de ansiedade ele é multifatorial, então pode ser pela genética, pode ser características de temperamento, mas também pode ser a questão da educação. Veja, a criança que convive com pessoas ansiosas pode aprender respostas, comportamentos, pensamentos ansiosos. E esse é um dos principais fatores que leva a criança a desenvolver ansiedade. Então, a gente precisa entender que a gente pode ensinar a criança a ser ansiosa. Da mesma forma que a gente pode ensinar a criança a ter uma resposta adaptativa que seja adequada e não gere sofrimento. Então, veja, o que gera ansiedade? O que gera ansiedade é uma percepção de uma ameaça. É isso que vai gerar a ansiedade. A criança ela tem uma percepção de que algo de ruim, algo de perigoso está na iminência de acontecer. Então, quando eu percebo que eu estou prestes a ter um problema, a sofrer uma ameaça, a ter uma dificuldade, isso vai gerar em mim uma resposta emocional e comportamental. E é isso que vai gerar, então, a ansiedade. Então, por exemplo, eu percebo o seguinte, eu tenho a percepção, nossa, eu colei na prova. Então, aí a interpretação, vão me castigar. E se vão me castigar, então é porque eu sou chato, é porque eu não sou bom o suficiente, é porque tudo que eu faço está errado, né? Aí ver uma outra situação. Se a minha mãe não estiver aqui, algo ruim pode acontecer.
Digamos que a criança, ela teve esse pensamento. Se a minha mãe não estiver aqui, algo ruim pode acontecer. Então, qual é a resposta? Eu sozinho não consigo. Então, ela olha, né, vê essa situação. Se a minha mãe estiver aqui, eu não vou conseguir resolver essa situação. Ela olha para o futuro. Chega a essa conclusão. Ela olha para si. Qual é a conclusão que ela tem sobre ela? Eu sozinho não consigo. Veja, se eu tenho a convicção de que eu sozinho não consigo resolver esse problema que está na iminência de acontecer, isso vai gerar em mim um sofrimento. E esse sofrimento se chama ansiedade. Ok? Um outro exemplo. Digamos que a criança está andando na rua e vê um cachorro. E aí ela olha para esse cachorro e fala assim, esse cachorro é mau e esse cachorro vai avançar em mim. Aí ela olha para ela e fala assim, eu não consigo parar esse cachorro. Percebe que ao ela olhar para essa situação, entender que a situação é maior do que ela, olhar para ela e se ver incapaz, ela, diante dessa situação, isso vai disparar uma ansiedade nela. Então, a ansiedade, ela acontece por meio desse mecanismo. Ela olha para o cenário, ela faz uma interpretação que está relacionada ao futuro, vai acontecer tal coisa, e essa coisa é sempre muito ruim. Ela olha para ela mesma e ela chega à conclusão de que ela não consegue lidar com essa situação. Isso inevitavelmente vai disparar ansiedade nessa criança. Então, veja, está também sempre conectado com distorções de pensamento. A criança, ela sempre olha para situações e para ela mesma, sempre com uma postura negativista, pessimista, derrotista. Então, ela não consegue perceber nela a menor capacidade, a menor condição de lidar com a situação. Ela não consegue se perceber em condição de superar os desafios. E aí ela vai entrar num ciclo de ansiedade. Qual é o ciclo de ansiedade? O ciclo de ansiedade é que ela começa a evitar as situações, porque isso gera medo nela, isso vai gerar baixa autoestima, porque ela se sente incapaz. Então, esse é o ciclo da ansiedade, o medo associado a uma esquiva, né, uma evitação das situações, e aí ela se sente incapaz, até porque ela tem que fugir, então a autoestima dela vai ficando cada vez mais enfraquecida. Como que a gente pode fazer, então, para ajudar a criança a fugir, né, a se libertar desse ciclo da ansiedade? Através de uma mudança, ressignificar o olhar sobre ela mesma. Por isso a importância de uma autoestima fragilizada, de uma autoestima fortalecida. Por quê? Porque o ciclo vencedor da ansiedade é aquele em que a criança ela se sente segura e em condições de enfrentar a situação, de vencer a situação, e quando ela enfrenta a situação e vence, isso vai potencializar a autoestima dela. Ela se sente capaz, ela se sente em condições de lidar com essas situações e de vencer essas situações. Como que a gente pode, então, de forma prática, Wélida, como que a gente faz para ajudar uma criança a fortalecer a sua visão de si mesma e dessa forma, então, ela ter uma postura de enfrentamento? Uma das estratégias é através do diálogo. Na realidade, preparei 2 ferramentas para vocês. Uma ferramenta chama Puxa Conversa. O que é o Puxa Conversa? Situações, veja, ansiedade, como é que ela funciona? Só recapitular esse finalzinho. A criança olha para um acontecimento, ela está andando na rua, vê um cachorro. A interpretação que ela tem é que o cachorro é mau, que o cachorro vai morder ela, que o cachorro vai partir para cima dela.
Essa é a interpretação. Ela olhou a situação, se projetou no futuro e viu nesse futuro, bem perto, o cachorro avançando e mordendo ela. Ok? Ela olha para ela e fala assim: eu não tenho a menor condição de enfrentar esse cachorro. Ele vai vir para cima de mim, ele vai me morder e eu não tenho como lidar com isso. Consequentemente, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar taquicardia, isso vai alterar a respiração dela, ela vai começar a tremer, ela vai se paralisar, ela pode até fazer xixi na roupa. Esse é o ciclo da ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conversar com essa criança. E através dessa ferramenta aí do puxa conversa, a gente vai ajudar essa criança a refletir sobre diversas situações em que você vai iniciar uma conversa. Então, por exemplo, se você encontrar um cachorro na rua, o que vai acontecer? A criança ela vai ter a oportunidade de falar e colocar para fora aquilo que ela imagina. Não, se eu encontrar um cachorro na rua, ele vai morder porque o cachorro ele é mau, ele vai correr para cima de mim. Então ela vai colocar para você esse pensamento dela e você vai perceber já as disfunções. Não é porque eu encontrei um cachorro que o cachorro vai de fato me morder. Isso pode acontecer? Pode acontecer. O que a gente faz, então, quando a gente encontra um cachorro? Então, essas oportunidades de dialogar, de observar quais são os medos da criança, quais são essas preocupações, o que ela pensa em fazer, como que isso se paralisa nela, a gente tem a oportunidade de mostrar para ela caminhos em que ela pode resolver as situações sem que isso gere angústia, nervosismo, preocupação e ansiedade nela. A outra atividade que eu preparei para vocês é um baralho das emoções, que é um jogo muito bacana em que você vai poder também ajudar a sua criança a identificar as emoções, a nomear as emoções. A criança ela precisa de jogos, ela precisa de interação, ela precisa de diversão para ela aprender brincando, para você ajudar a sua criança a entrar nesse universo de alfabetização emocional para que ela lide com as emoções, para que ela interprete as situações, que ela aprenda a nomear, que ela aprenda a olhar para os diversos acontecimentos de forma assertiva, sem tanto sofrimento, ok? Então veja, quando a criança, então, ela está lidando com essas questões de ansiedade, quando ela está numa crise de ansiedade, o que a gente pode fazer? Vamos então para a parte prática aí, atividades anti-ansiedade. São estratégias em que a gente vai trabalhar preliminarmente para fazer um processo de fortalecimento emocional, de alfabetização emocional. Agora, para a gente finalizar, eu vou trazer para vocês algumas sugestões práticas do que fazer quando a criança já está numa crise de ansiedade. Uma atividade muito significativa que dá resultado muito positivo para a criança que tá, e o adolescente que está numa crise de ansiedade são os exercícios respiratórios. Sabe aquele negócio de você estar nervoso, que você está ansioso, que você está passando mal, que a gente fala assim, peraí, respira. Exatamente, isso dá muito resultado. A respiração, ela ajuda a fazer um processo de oxigenação interior do nosso corpo. E se a gente faz uma sequência de 10 treinos respiratórios, a gente consegue trazer o equilíbrio novamente para o nosso corpo. A criança, ela, se você falar para ela, respira de novo, ela não vai conseguir, a gente tem que partir sempre para o lúdico. Então, o que você vai fazer? Você vai entregar uma bexiga para a criança e pede para ela encher a bexiga. Olha, eu quero que você encha essa bexiga, que ela vai ficar pequenininha. Então, coloca ela e ela vai encher um pouquinho. Tira a bexiga, coloca outra bexiga para ela. Agora eu quero que você encha essa bexiga, que ela fique desse tamanho aqui. Aí você mostra a dimensão que você quer. Aí coloca a criança para encher.
Agora eu quero uma bexiga que fique bem grandona. E aí ela vai encher. Enquanto ela está enchendo, você não está nem aí para a bexiga, de fato. O que você está fazendo? Você está ajudando a criança a trabalhar a respiração dela, e quando ela vai brincando e enchendo a bexiga, o corpo dela vai trabalhando a respiração e ela vai saindo da crise de ansiedade. A questão da respiração é um elemento muito importante. Outra situação também outra estratégia também bastante, que dá um resultado muito legal. É importante que você crie uma caixa anti-ansiedade. O que é essa caixa anti-ansiedade? Você vai pegar uma caixa e dentro dessa caixa você vai colocar elementos que vão trabalhar a questão do tato, elementos com texturas diferentes. Você pode colocar ali massinha de modelar, aquela areia colorida, você vai colocar miçanguinhas, lixa, tinta, coisas com texturas diferentes. A criança, você percebe que a criança está entrando na crise de ansiedade, você pega ali a caixa anti-ansiedade, dá para a criança e veja, senta com a criança e brinca com ela, coloca ela para trabalhar o tato, mexer em coisas que tenham texturas diferentes. Isso vai fazer com que ela se desconecte dessa preocupação do futuro. É muito importante, gente, anota isso. Entrou em crise de ansiedade, está entrando em crise de ansiedade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que distrair o cérebro da criança. A gente tem que distrair, pegar uma rota diferente. Ela está indo nesse caminho aqui, com esse medo aqui, nessa direção. Esse cachorro vai vir para cima de mim, vai me pegar e ele vai me morder e eu vou ficar muito mal e eu vou morrer. E esse pensamento está aí gerando crise de ansiedade. Você tem que tirar ela desse contexto. Então você pode tirar ela, inclusive mudar ela de lugar e distrair a mente da criança, colocar ela para pensar em outras coisas. E a melhor forma de fazer a criança pensar em outras coisas é através de situações concretas. Por isso ela precisa fazer coisas. E a criança tem que ser lúdico. Tudo com a criança tem que ser lúdico. Então colocar ela para fazer massinha de modelar, pintura a dedo, trabalhar com biscuit, pegar, sabe aqueles desenhos em que você pega ali macarrãozinho, feijãozinho, arroz e coloca a criança para fazer colagem. Ela tem que se desconectar disso e vir para uma atividade prática. Isso dá um resultado significativo. Pegar esses macarrãozinho que é furadinho e a linha, passar a linha, fazer ali um colarzinho, fazer uma pulseirinha ali. Você vai ajudando a criança a se desconectar e a vir para uma brincadeira lúdica em que ela vai esquecer esse pensamento. Outra técnica aqui para você trabalhar com a criança durante uma crise de ansiedade, a técnica da mãozinha. Então, o que você vai fazer? Pega um papel e desenha a mão da criança, ok? Vai desenhar a mão da criança. Quantos dedos tem? 5. Aí você vai, então, junto com a criança, fazer com que ela te diga 5 coisas que você consegue ouvir. E aí ela vai, 5 sons que você consegue ouvir. Consigo ouvir sons de pássaros, consigo ouvir o som do carro, consigo ouvir o som do computador, 5 coisas sons diferentes que a gente consegue ouvir. Vai trabalhar os 5 sentidos, tá? 5 coisas que têm um gosto diferente. A laranja, a mexerica, o feijão, coisas que tenham gostos diferentes. 5 coisas que tenham cheiros diferentes.
E aí a criança, ela pode ir falando. As crianças menores é legal que você saia passeando pela casa. Vamos encontrar 5 coisas com cheiros diferentes. Então assim, encontrei esse perfume aqui. Sente o cheiro junto com a criança. Outra coisa, que você encontrou, tem uma flor aqui, vamos sentir o cheiro da flor. Você vai trabalhando os sentidos dela. 5 coisas diferentes que eu consigo ver. Eu tô vendo aqui uma caneta, eu tô vendo aqui uma tampinha de garrafa, eu tô vendo aqui o controle do ar-condicionado, e sai passeando com a criança encontrando esses elementos. Então, explorando os 5 sentidos, encontrando 5 coisas que você consegue perceber diferente, explorando os sentidos. O que a gente ganha com isso? A gente ganha uma criança fora de uma crise de ansiedade, brincando. Outra técnica também importante é a técnica do gelo. Pega o gelo e dá para a criança passar no braço, depois passa no outro braço, sentindo o gelo derretendo, sentindo o frio, passa na testa, passa na nuca. É uma estratégia, uma ferramenta muito importante para tirar a criança de uma crise de ansiedade. Então veja quantas coisas simples. E gente, eu poderia ter trazido um monte de técnicas, de ferramentas complicadas, difíceis, caras, para você utilizar, mas eu separei o que tem de simples, que a gente pode fazer em casa, que a gente pode fazer na escola, que a gente pode fazer em qualquer lugar. Então assim, outro dia eu cheguei numa escola, e assim que eu cheguei na recepção, a pessoa falou assim: Wellida, que bom que você chegou, aqui a gente tá com uma aluna aqui que tá tendo uma crise de ansiedade, ajuda a gente? Peguei a criança na hora, levei para um outro ambiente. Primeira coisa, tira ela daquele ambiente, tá? E senta com ela, começa a brincar e a conversar, trazer ela para a realidade. Vamos fazer aqui, pegar essa massinha de modelar, vamos fazer aqui uma centopeia. Que cor que você quer? E aí você vai dialogando com a criança, trazendo ela para essa atividade, e você vai distraindo a mente dela da crise de ansiedade. Gente, isso dá muito resultado. Queridos, muito obrigada pela sua presença aqui. Sei que valeu a pena cada minuto que a gente passou aqui junto. Amanhã, um tema que os pais, os professores amam: telas, celular, computador, games. A gente vai conversar sobre isso. Qual é o impacto disso no cérebro, nas emoções dos nossos filhos? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.